está preparado para assumir o contexto administrativo do Egito, ele volta. E quando ele volta, ele se depara com um problema corriqueiro, uma briga de um dos oficiais do Egito com um hebreu. E ele não tem capacidade de resolver um problema simples. Então ele mata aquele homem e enterra na areia. E segundo a tradição egípcia na época, enterrar alguém na areia tirava-lhe o direito de ser embalsamado. E isto era um pecado grave. A Bíblia diz que por conta disso ele correu, ele se escondeu, ele fugiu para o deserto. Então agora são 40 anos esvaziando-se do que aprendeu. Então agora veja que com todo o contexto respeito educacional que nós temos que estudar cada vez mais, mas veja que o projeto igreja é tão diferente, que por mais que você queira e prepare-se circularmente, ainda não é suficiente para este projeto. Veja que com toda a sabedoria, quando Moisés se esvazia de tudo, que Deus vai lá no deserto para ele liderar a igreja Israel, ele, quando Deus chama, ele diz: quem sou eu? Porque não importa, o projeto igreja é maior do que o que a gente imagina. Não é simplesmente o conhecimento secular, mas o relacionamento com Deus. Então Moisés reluta, como sem capacidade. Aí Deus o motiva, o insiste, e ele vem para o Egito. E veja que agora Deus vai se apresentar, e só se apresenta quem se não conhece, quando não tem relacionamento. Se eu tenho relacionamento com o pastor Irisvan, eu não preciso o conhecer, eu não preciso dizer quem eu sou, porque o meu relacionamento dele comigo já diz quem nós somos. E isso é adquirido por encontros, relacionamentos, diálogos. Aí Moisés diz: mas como eu vou dizer ao povo quem me enviou? Aí Deus diz: deixa que eu vou me apresentar, me apresente como eu sou o que sou. E diga que eu sou, me enviou a vocês. E assim o faz. O povo era escravo. O povo não tinha relacionamento com Deus. Veja a importância do relacionamento. A Bíblia diz que Deus se apresenta a Israel por meio dos milagres. Deus se apresenta a quem era Israel pelas pragas. E o milagre que ele operou. Com a morte dos filhos dos egípcios, dos primogênitos. Veja que Deus vai ao ápice do relacionamento. Agora o povo não teria dúvida quem era o Deus de Israel, quem era o seu Deus. Então Deus motiva o povo pelo milagres. Com a abertura do Mar Vermelho, o povo, veja que o povo no outro lado canta, faz festa, e começam a dizer que este era o seu Deus, o Deus que salva, o Deus que livra, e não tinha Deus como ele. Com 3 meses depois que saíram do Egito, então agora Deus vai estreitar o relacionamento. Deus diz: agora eu vou me estreitar, vou me relacionar com o meu povo. E diz Moisés: sobe ao Sinai. E quando Moisés sobe, a proposta de Deus era estreitar o relacionamento. Veja que a iniciativa parte dele. Diga ao meu povo, Moisés, que se ele quiser me obedecer, fizer tudo quanto eu disser, eu vou estar no meio dele, eu vou estar com eles, eu vou ouvi-los e vou falar com eles. Moisés desce, em síntese, faz a proposta. O povo Israel, igreja, em um uníssono, em uma unanimidade, diz que está de acordo. Aí vem a aliança. Esta aliança, por exemplo, é como um casamento. Qual é o símbolo maior de um relacionamento entre um homem e uma mulher? Ele é simbolizado por quê? Por uma aliança, por um pacto. Porque quem olhar vai saber que aquela pessoa tem um relacionamento oficial, definitivo com alguém. Então veja que o pacto quer dizer isso, a aliança. Então Deus faz uma aliança recíproca quando o povo responde sim.
Veja que no contexto, Deus pede e o povo diz sim. Aí Moisés mata um novilho. Com o sangue do novilho é ratificada a aliança. Agora pelo sangue de um animal, Israel era o único povo que tinha um Deus vivo. Era o único povo que tinha um relacionamento com o Deus dos céus verdadeiro. O tempo passa, mas o povo se corrompe e perde o relacionamento. Veja que o Deus diz a Moisés que aquele povo, de 20 anos para baixo, para cima, nenhum deles entraria na terra que Deus prometeu, porque falta de relacionamento. Não havia mais âmbito para o relacionamento. Só Josué e Caleb entraria, mas ninguém. Então no capítulo 8 de Deuteronômio, veja que Deus dá uma segunda chance a uma nova geração, a geração de 20 anos para baixo. Veja que o Deuteronômio é a segunda lei, segunda chance. Quando Deus renova toda a aliança com aquela nova geração. E Moisés, capítulo 8, faz menção do que aconteceu no passado e que eles não fizessem perder no futuro. Então aquela nova geração de Deuteronômio, segunda chance, liderado por Josué, entra na terra prometida. Veja que nunca faltou relacionamento, pelo menos havia sempre remanescente. Sempre tinha alguém ou uma pequena geração que sobrava para Deus não desistir. Por meio de Josué, Deus coloca o povo na terra prometida. O povo entra. Quando o povo entra na terra prometida, veja que a Bíblia diz que Josué distribui a terra. Agora Israel está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, de debruçar diante de Deus e agradecer. Estavam na terra que manava leite e mel, estava na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, estava na terra que nenhum deles pôde estar. Mas vem o capítulo 2 de Juízes, e a Bíblia diz que com o passar do tempo, esta nova geração, morrendo Josué, morrendo aquela geração que tinha relacionamento com Deus, veio uma nova geração, capítulo 2, versículo 10 dos Juízes, que não conhecia Deus. Uma nova geração que não tinha relacionamento com Deus e não fez caso da história. Não levaram em conta o passado. Não levaram em conta que o relacionamento era a chave da vitória. E agora começaram a adorar quem eles queriam, os deuses que eles queriam. Cada um andava do jeito que queria e não tinha relacionamento com Deus. Então veio o caos definitivo. Veja que a coisa foi afunilando, a ponto que no período de Eli foi o ápice e acabou a glória de Israel. A presença de Deus foi tirada definitivamente do meio de Israel. A arca foi tomada e a única expressão era de dor quando Eli morreu, quando aquela mulher, sua nora, resistiu o impacto da derrota, mas não resistiu à notícia que a glória de Deus havia saído de Israel e não havia mais relacionamento. Então veja que parecia não ter mais jeito. Aí vem um remanescente por meio de Ana chamado Samuel. Por meio de Samuel, o relacionamento volta. Sempre tem um resto.